Alô, pessoal, tranquilito no mas? Você sabia que você pode aumentar os seus lucros e seus retornos financeiros se utilizar corretamente plantas de cobertura? Além disso, você pode reduzir a aplicação de nutrientes e de fertilizantes. Neste vídeo, conversei com a doutora Lutécia Canali sobre todos esses temas e outros ainda. Fique aqui porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com a doutora Lutécia Beatriz Canali. Ela é doutora em fitotecnia e solos, trabalha nessas áreas. Ela é pesquisadora do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Par Emater. A doutora Lutécia vai conversar com a gente sobre a questão das plantas de cobertura e os benefícios que elas nos trazem, com enfoque principal em fertilidade do solo e fertilizantes. Lutécia, muito obrigado por aceitar o convite do canal Adubos e Adubações. Eu acho que nós estamos no Brasil num momento muito importante para essas plantas de cobertura. Cada vez mais a gente vê o crescimento na agricultura e isso é muito importante. Então, eu já te faço uma pergunta. Quando a gente faz essas adubações de cobertura e ela recicla todos os nutrientes, em média, quanto tempo podemos esperar para que esses nutrientes do solo fiquem disponíveis às plantas comerciais? E se você puder falar um pouco da importância dessa ciclagem toda, agradeceríamos. Bom, a gente tem trabalhado bastante intensivamente com rotação de culturas e com o uso de adubos verdes, né, ou plantas de cobertura. Os dois termos são bastante usados nos sistemas de rotação, justamente com a intenção de melhoria da fertilidade do solo, né? E isso começou no sistema plantio direto. O termo mesmo, plantas de cobertura, surgiu dentro do plantio direto, né? Antigamente, a adubação verde ela é usada há muitos e muitos anos, né? Ela remonta períodos aí, ela é uma coisa muito antiga. Mas ela ganhou uma expressão diferenciada e muita força com o plantio direto, porque havia necessidade, né, de formar palha, e aí as plantas foram sendo trabalhadas, né, e a gente foi cada vez mais aumentando essa diversidade de plantas disponíveis para a formação da palha. Bom, no começo era proteção do solo, era evitar a erosão, e isso funcionava muito bem. Com o passar do tempo, né, com a expansão do plantio direto, com o acompanhamento por pesquisadores e tudo mais, percebeu-se que as vantagens eram muito além disso. E então as plantas foram enxergadas realmente como potenciais para a fertilidade do solo, para a ciclagem de nutrientes no ambiente solo. E essa ciclagem, ela acontece, Nelson, de uma forma assim, gradual, mas a maior parte, a grande parte dos nutrientes, né, quando começa o processo de composição da palhada no solo, ela se dá em torno de 50, 60, 70 dias, dependendo do material, né? Materiais como leguminosos, que se decompõem mais rápido, a gente pode colocar aí 50, 60 dias, e os outros materiais vão gradualmente decompondo mais lentamente e liberando os nutrientes. Mas a maior porcentagem de nutrientes, ela é liberada nos primeiros 50, 70 dias. Lutécia, sabemos que a matéria orgânica é essencial para todos os solos e no plantio direto, se bem conduzido, é um sistema que, paulatinamente, junto com plantas de cobertura, com essas plantas, ele consegue paulatinamente acumular a matéria orgânica, se bem conduzido em quase todas as regiões do país. O que essa matéria orgânica que a gente consegue aumentar, você que trabalhou muito com matéria orgânica e trabalha,
Como podemos relacionar isso à fertilidade do solo, à reciclagem de nutrientes, à biologia do solo e fertilidade do solo? O que você poderia falar para nós sobre isso? A matéria orgânica, eu diria, eu posiciono ela como o coração da fertilidade do solo, né? Quanto mais matéria orgânica nós tivermos no solo, nós teremos mais possibilidade de aumentar a disponibilidade, a retenção e a disponibilidade de nutrientes, né, no ambiente do solo, o armazenamento desses nutrientes e em seguida, né, no fluxo com a solução do solo, a disponibilização desses nutrientes para as plantas. E aí, como que a gente aumenta a matéria orgânica do solo, né? O que é matéria orgânica? São todos os resíduos de planta, né, restos de plantas, até restos de pequenos insetos que vivem no solo, as minhocas, todo esse material, ele vai se transformando, né, quando fecha o ciclo de vida da planta de cobertura, por exemplo, e ela é manejada, ela virou palha. Essa palha, né, ou mesmo a resteva das culturas, segue o mesmo caminho, que ela fica sobre o solo, ela vai se decompondo através de micro-organismos, né, presentes no solo, que fazem o papel fundamental de transformar esse material, de liberar de dentro desse resíduo vegetal os nutrientes que ali estão. Então, vai aumentando a ciclagem de nutrientes e vai transformando grande parte desse material que tem na sua composição carbono. Esse carbono passa, então, para o solo e fica aumentando, né, o conteúdo de carbono no solo e aumentando, assim, a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica no solo, ela é capaz de aumentar as cargas negativas dentro do ambiente do solo, e a maioria dos nutrientes das plantas tem cargas positivas. Portanto, cria-se um ambiente bem favorável para que potássio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, enfim, todos esses nutrientes possam estar vinculados aí à matéria orgânica e também às argilas do solo, né, às cargas negativas. Por que a matéria orgânica ela aumenta tanto isso? Principalmente nos nossos solos tropicais e subtropicais. Nós somos altamente dependentes da matéria orgânica para aumentar a nossa capacidade de aumento de matéria orgânica e fornecimento de nutrientes. As nossas argilas, elas não têm uma capacidade muito grande de armazenar, diferente, por exemplo, de alguns solos dos Estados Unidos, né, onde tem argila 1 para 1, e aqui na Argentina. Mas a forma como nós conseguimos aumentar a fertilidade dos nossos solos é através da matéria orgânica. Trabalhos de pesquisa apontam que 70% a 90% da nossa capacidade de suprir nutrientes para as plantas vem da matéria orgânica, né? As nossas argilas são de baixa atividade, por isso nós precisamos da matéria orgânica para fazer esse papel. Então, como que a gente aumenta a matéria orgânica no solo? Intensificando a adição o aporte, a adição de palha, né? Então, quanto mais resíduos eu deixar sobre o solo, e aí é que ganha importância as plantas de cobertura naqueles intervalos onde a gente não está fazendo uso da área para fins comerciais, né? Para a produção de uma soja, de um trigo, de um milho, enfim, feijão. Então, naqueles períodos, a gente deve fazer uso das plantas de cobertura e não deixar o solo em pousio. É a pior condição o pousio, né? Ele vai trazer aí a oportunidade para infestação por plantas daninhas, pode também abrir caminho para erosão, porque o solo fica menos protegido. E se a gente fizer uso, então, de plantas de cobertura, nesses encaixes, né, entre uma cultura e outra, a gente vai estar aumentando o aporte de palhada e, portanto, de matéria orgânica, e aí essa palhada vai sendo, então, reciclada, né, vai sendo decomposta pelos micro-organismos do solo e vai devolvendo para esse ambiente do solo tanto os nutrientes que compunham aquela planta que se transformou em palha, quanto a capacidade de aumentar carbono no solo. E mais carbono no solo é mais matéria orgânica. Então, é o coração, matéria orgânica é o coração da fertilidade do solo, né?
E aí o trabalho do produtor qual é? O trabalho do produtor é usar esses fatores, as plantas cultivadas e as plantas de cobertura, no encaixe perfeito, num sistema de rotação bem estabelecido, para que ele possa dinamizar esse ambiente de solo, proporcionando, então, aumento de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Lutécia, além disso, né, eu vejo a matéria orgânica do solo como sendo essencial para a biologia e microbiologia do solo, para atividades dos micro-organismos. E que hoje nós sabemos, através de trabalhos feitos, por exemplo, pela doutora Ieda Mendes, eu vou deixar um card aqui sobre a entrevista dela, sobre a bioanálise de solo, em que também há uma interferência bastante importante, uma relação bastante importante entre a biologia, a microbiologia do solo, e que a matéria orgânica é um fator essencial para que isso ocorra de forma ideal, e a fertilidade do solo. Você concorda com isso? Sim, Nelson, plenamente. O nosso trabalho aqui, nós temos um trabalho de pesquisa com a rotação de culturas, né, que agora está indo para o 5º ano, e temos um outro trabalho que está com 35 anos lá em Pato Branco, que foi uma herança, né, do pesquisador Calegari, que saiu já do IAPAR, né, ele saiu ainda quando era IAPAR, e segue fazendo o trabalho dele nessa linha muito forte por aí, Brasil afora e até para fora do país. Mas ele me deixou esse presente, me deixou esse experimento de longuíssimo prazo. Então, essa questão da microbiologia do solo é muito importante. Já existe um trabalho, né, nesse experimento de longo prazo, que foi publicado por o pesquisador Balota, lá em 2014, e a gente está repetindo as análises agora no mesmo experimento para ver a evolução disso e até poder trabalhar com essa informação de forma temporal, né, com o passar do tempo. E aqui, nesse trabalho de pesquisa que eu estou com 5 anos, ele já engloba desde o início do experimento, a implantação, a gente vem trazendo algum estudo na linha de microbiologia. E agora, mais intensamente, nesses últimos 2 anos, e vai mais um ano, a gente fazendo análises completas. Inclusive, eu conheço o trabalho, né, e a palestra da doutora Ieda, e a gente vem trabalhando exatamente com essas verificações. Né? A gente tem feito análise aí de alilsulfatase, urease, beta-glicosidase, para conseguir explicar melhor esses resultados. A publicação que nós temos de 2014, que é do colega Balota, né, também já é um colega aposentado do IAPAR, mas deixou um legado bastante interessante. Ele deixa muito claro que, por exemplo, para a gente avaliar a matéria orgânica, ela dá uma pontuação bacana para a gente dizer que está no caminho certo. Mas quando você associa o fator matéria orgânica ao aspecto da microbiologia do solo, existe uma interface muito interessante, muito importante entre matéria orgânica e microbiologia do solo, que mostra mais claramente, né, se o solo está num bom manejo ou se precisa melhorar, onde precisa melhorar. Então, eu acho que é nesse viés que tem a bioanálise, né, que o pessoal tem falado muito, e a doutora Ieda tem feito palestras por aí, é muito importante. E a gente entende assim, né, as plantas de coberturas, os resíduos aportados ao solo, eles são o combustível primeiro da microbiota do solo. Então, quanto mais eu aportar resíduos, mais eu vou estar incentivando, motivando, ativando a microbiologia do solo. E aí isso vira um ciclo, né? Mais material, mais microbiologia mais ativada, mais a microbiologia ativada, mais processamento desse material e liberação dos nutrientes, então, para o solo, na ciclagem dos nutrientes, e o aumento da matéria orgânica. É uma engrenagem fabulosa, e eu acho que a gente acordou agora para isso, né? A gente tem visto aí muitos trabalhos, a gente tem visto todo o pessoal de pesquisa, da extensão, os produtores enxergando esse panorama da biologia do solo ligado à fertilidade de uma forma muito contundente, e isso é muito positivo,
porque daqui para frente a gente vai ter que mexer nesses detalhes e não mais só suprir externamente com adubos, mas saber manejar o solo para tornar ele um ambiente fértil e favorável, inclusive para melhorar a própria eficiência da adubação. Doutora Lutécia, a gente sabe que o país importa grande parte, a maioria do fertilizante que ele utiliza, o Brasil. Sabemos também que precisamos ganhar eficiência na adubação, até por questões estratégicas. Então, como as plantas de cobertura, as rotações, podem ajudar no aumento de eficiência dos fertilizantes? Quais os dados que nós já temos? É muito importante, né, essa ciclagem, esse aumento de matéria orgânica, para que a gente ganhe, como eu falei no final da minha resposta anterior, eficiência no uso de fertilizantes. Isso é, quando a gente tem sistemas de rotações bem estabelecidos e procura trazer para o sistema de produção plantas que já tenham eficiência, por exemplo, na ciclagem de alguns nutrientes, ou que tenham eficiências leguminosas na fixação de nitrogênio e liberação do nutriente no ambiente do solo, a gente pode sim estar mexendo com os patamares de adubação, reduzindo em alguns momentos, ou trabalhando com formas diferenciadas para dar economicidade no sistema, que poderia ser o que a gente tem trabalhado e falado muito sobre adubação de sistemas, né? Então, isso sim é possível dar uma eficiência maior, né? Por exemplo, o potássio e o fósforo em solos já com um plantio direto bem estabelecido, a situação do mecanismo de decomposição e liberação de nutrientes também totalmente favorecida, a gente consegue uma eficiência de 30% ou mais no uso de fósforo e potássio no solo, né? O nitrogênio, a gente tem trabalhado aqui adubação em cima de coberturas, leguminosas ou não, para fins de estudo mesmo, né? Sem e com nitrogênio em cobertura. É muito claro que quando você tem uma leguminosa, a resposta, principalmente, por exemplo, do milho, né? Ela é diferenciada e nos mostra que a gente pode sim esperar muito dessas plantas de cobertura na questão da ciclagem ou da própria liberação, reciclagem do nutriente e também favorecimento via fixação de nitrogênio, né? Então, é bem importante isso. E eu acho que daqui para frente também o produtor ele está muito mais focado em como tornar eficiente. Antes era assim, o produtor quer tornar eficiente, queria saber o que ele podia aplicar mais, né, disso ou daquilo, para o que ele tinha que comprar para ficar mais eficiente, vai produzir mais. Hoje não, hoje a parte econômica está apertando muito, né? E os produtores estão percebendo que é preciso fazer um balanço melhor de entradas e saídas, né? Do quanto ele investe na lavoura e o quanto ele ganha depois, para dar eficiência econômica. Então, a gente acaba acertando o compasso das adubações, mas também a gente está trazendo com plantio direto, com cobertura do solo, com melhoria, ciclagem de nutrientes, uma questão ambiental muito positiva. Lutécia, então, nós podemos seguir para uma adubação de sistema através de um plantio direto bem feito, com boas coberturas. Com a adubação de sistema, será que se consegue diminuir a aplicação de nutrientes, de fertilizantes, quando a gente consegue chegar num nível de um solo construído? Ou qualquer consideração que você quiser fazer sobre esse tema? Olha, eu acho que sim, né? A gente está começando a mexer com a parte de adubação de sistema nos experimentos agora. Por que a gente está começando a mexer agora? Porque assim, ó, esse experimento que eu tenho aqui em Ponta Grossa, que está no 5º ano, e a gente sabe de literatura, e a gente esperava isso, que ele não ia dar uma resposta muito clara ou muito diferenciada. Nós comparamos aqui 6 rotações de culturas, né? Desde a mais simplista, né, e até algo mais elaborado e com mais diversidade de plantas, com mix de coberturas e tudo mais.
Então, a gente fez uma análise de início, outra com 3 anos, que ainda não mostrava muita diferença, e agora, como falei para vocês, a gente está indo para o 5º ano e devemos fazer uma integral de novo com 6 anos. E por que a gente está baseado nisso? A gente tem um trabalho também de pesquisas que mostram que o plantio direto de 0 a 5 anos, ele inicia, né? Ele está começando o solo está começando a receber resíduos, palha, está começando a acumular matéria orgânica, e aí ele ainda tem muito a mobilização de nutrientes, de fósforo, né, de nitrogênio, está ainda competindo muito com os micro-organismos do solo decompositores. Aí de 5 a 10 anos a gente entra já numa fase de transição, onde a gente já começa a perceber que o acúmulo de palhada começa a acontecer, né? A mobilização de nutrientes ela baixa um pouco, ainda existe uma competição forte entre as culturas e os micro-organismos pelo nitrogênio, portanto o nitrogênio ele fica imobilizado, mas de forma geral os aspectos estruturais do solo começam a mostrar melhor organização, né, os agregados do solo, e as raízes fazendo trabalho nesse sentido, né, em profundidade. E aí a gente vai, então, para a outra fase, que seria a fase de consolidação do sistema, tá? Que é, então, dos 10 anos, a gente, segundo a literatura, vai a uns 20 anos, que você está trazendo todos aqueles benefícios do início, numa crescente, e aí sim, nessa fase de 10 a 20 anos, a gente percebe que o solo já apresenta acúmulo de palhada, portanto, cobertura efetiva do solo, uma boa agregação, uma boa estruturação via raízes, via não desenvolvimento, né? E na fertilidade, ele começa a apresentar mais equilíbrio com relação aos nutrientes, reduzindo aquelas mobilizações intensas do começo, né? Principalmente o nitrogênio, ele já passa agora a ser ofertado pelo sistema e não está sendo usado na competição entre micro-organismos decompositores e plantas, né? E aí a gente consolida o sistema, mantendo todas as boas práticas. E a última fase, que seria a partir dos 20, está pronto, acabou, dá para descansar? Não, né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, não. A manutenção do sistema, ela tem que ser contínua, né? Todas as boas práticas que a gente está adotando, elas têm que seguir o seu ritmo e a gente tem que estar muito atento, né? Trabalhar com sistemas conservacionistas, trabalhar com a melhoria do ambiente para depender menos de entradas externas, seja de adubo, ou mesmo, tem até um viés que a gente melhora muito a questão de pragas e doenças, quando a gente trabalha com diversidade. Enfim, para a gente reduzir essa entrada externa, vamos focar aqui no adubo, a gente tem que continuar atento ao sistema, manejando e trazendo para dentro dos nossos planejamentos de rotação as culturas mais importantes antes de cada uma cultura em interesse comercial. Antes de milho é uma coisa, antes de soja ou feijão é outra, o que o trigo precisa, enfim. E aí a gente, conhecendo a gama de diferentes plantas de cobertura, a gente pode trabalhar com as plantas melhores, antecedendo essas culturas, ou mesmo com um mix de plantas que vão nos oportunizar trazer 2, 3 vantagens no mesmo momento. Então, e isso permite sim, né, voltando ao âmbito da tua pergunta, que a gente vá reduzindo adubações, né? Adubações pesadas lá do começo, elas podem vir diminuindo gradualmente quando a gente melhora o equilíbrio, né, tanto da ciclagem quanto da liberação, né, da suplementação para as plantas que estão sendo cultivadas. Talvez para complementar, 30%, 40% de eficiência dos adubos, né, principalmente, a gente consegue melhorar bastante com um sistema bem estabelecido. Lutécia, esse conceito serviria, acredito que para todo o país, inclusive para o Cerrado, não? Existe um caso muito conhecido do Zecão, em Mato Grosso, em que ele faz Conheço ele. muitos anos que ele faz
há muito e muitos anos ele segue esses preceitos e me parece que ele vem atingindo, ele e outros, objetivos muito parecidos com o que você fala na prática. Portanto, me parece que para todo o país podemos usar esses conceitos. Estou certo, estou errado, você concorda? Sim, na verdade nós estamos falando de princípios, Nelson. Então, eu já tive a oportunidade também de ver apresentações presenciais do Zeca, do Zecão, né? Ele é muito bom no que ele faz, ele conduz com muito entusiasmo e com muito sucesso, né, as lavouras. E ele trabalha muito com plantas de cobertura, inclusive com mix de plantas de cobertura, né? Pelo que ele mostrou. E o que eu acho mais curioso que ele mencionou na palestra dele, e para mim isso fala muito alto, principalmente para o produtor, que ele disse, olha, eu não entrei nessa seara, né, nessa questão das adubações e da redução de insumos, inclusive de defensivos e tudo, né? Eu não entrei porque eu achava bonito, eu entrei porque foi uma necessidade premente de eu reduzir custos. Então, isso hoje é muito importante para o produtor, dar eficiência, né, no sistema dele. E a gente chegou num ponto, Nelson, que eficiência não é simplesmente aumentar a produtividade indefinidamente e com um aporte cada vez maior de insumos, o que gera um custo mais alto. Não, nós chegamos num ponto de que agora a delicadeza de mexer nos sistemas de produção está na eficiência, na redução até de insumos externos, e na melhoria da eficiência da ciclagem dentro do ambiente, dos nutrientes e tudo mais. Então, é super importante isso, sabe? E eu acho que quando ele coloca isso claramente como produtor, ele fala muito alto para os produtores se enxergam nessa situação e é bem positivo esse tipo de estímulo. Então, realmente, a gente consegue trabalhar com as reduções de reciclagem. E aí você perguntou, isso vale para o Brasil inteiro? Isso vale para o Brasil inteiro e até fora do Brasil, porque nós estamos falando de princípios, né? Qual é o princípio, né? Qual é a boa prática? Vão ter os ajustes finos, né? Que serão mais apropriados lá para a região do Cerrado, né? Onde o Zecão trabalha, serão mais apropriados outros aqui para o sul, são bem específicos, nós temos um clima subtropical, mais frio, mais úmido, né? No Nordeste é outra coisa. Então, esses princípios, eles têm que ser adaptados a cada região, mas a forma como a gente está colocando aqui, o âmago da coisa, né, a questão do como fazer e como pensar o sistema, é isso aí, vale para isso. E os mix de adubos verdes que vem crescendo, quando devemos utilizá-los e qual a relação que eles teriam também com a fertilidade do solo? Olha, os mix estão ganhando um espaço muito grande e eles são extremamente positivos. Vamos começar pensando nas culturas isoladas. Se eu trabalho com uma graminha, né, uma braquiária, uma aveia aqui para o sul, eu tenho uma planta com relação CN bem alta. O que quer dizer isso? É uma planta, né, tem muitos produtores nos ouvintes, é uma planta que tem muito carbono na sua composição e ela demora mais para se decompor. Isso é muito claro para o produtor, né? Ele percebe que é uma palhada que persiste mais tempo no solo, demora mais para decompor. Se ela demora mais para decompor, ela demora mais também para ciclar os nutrientes e mais ainda para aumentar carbono no solo, né? Se eu trabalho, por exemplo, ao contrário, com uma leguminosa, uma ervilhaca aqui para o sul, um tremoço, uma crotalária, um guandu lá para cima, né? Nas regiões mais quentes. Não que nós não podemos trabalhar aqui no sul com essas de climas mais quentes, mas é a adequação do sistema, né? Essas plantas de crotalária, de guandu, elas entram no verão. E aí aqui nós temos um espaço importante da soja, do feijão, do milho no verão. Então a gente no sul foge bastante dessas.
Já lá na região do Cerrado e nas regiões mais quentes do país, mesmo depois da colheita da soja, do milho, que tem primeiro, do feijão, né, que lá é muito na linha do irrigado, o clima permite entrar com as leguminosas de verão, porque não esfria, né? Então, por isso eles fazem mais uso que a gente das de verão. Mas elas são válidas para todos os ambientes de solo no país inteiro. Então, assim, ó, eu falei da gramínea, a leguminosa, qual o benefício que ela vai trazer? Ela vai trazer a fixação de nitrogênio, né? Ela é muito eficiente através da simbiose com bactérias, né? E ela acaba trabalhando com muita força no nitrogênio e depois deixando esse solo rico em nitrogênio. Qual é a desvantagem, se é que a gente pode dizer que é desvantagem? Ela decompõe muito rápido, né? Por quê? Porque o próprio suprimento de nitrogênio favorece o trabalho das bactérias decompositoras, fungos e bactérias decompositores, né? Os micro-organismos. E aí esse material rapidamente é ciclado, devolvendo nutrientes para o solo, aumentando o carbono. Mas a gente precisa preencher a lacuna de tempo entre uma lavoura e outra. E aí é que entra o interesse dos mix, né? E assim, se a gente for citando outras culturas, a gente vai ver que cada uma delas traz uma vantagem. Então, eu vou fazer na forma de exemplo, porque eu acho que fica muito claro para quem está ouvindo, né? Aqui no sul, se a gente misturar, por exemplo, uma aveia, a gente vai ter consistência de palhada e uma palhada duradoura no solo. Mas se nós misturarmos ela com uma ervilhaca, numa proporção adequada, nós vamos ter a fixação de nitrogênio também. Opa, eu vou, por exemplo, vou plantar o milho, melhor que eu tenha essa leguminosa, porque ela vai suprir nitrogênio para as bactérias que estão ali fazendo seu trabalho de decomposição, mas ela já vai favorecer o milho, né? E se eu colocar o nabo forrageiro, por exemplo, junto? O nabo forrageiro é uma planta espetacular para decompor, para descompactar o solo, desculpe, e ela trabalha também muito forte a ciclagem de nutrientes em profundidade, porque a raiz desce bastante em profundidade, então é uma bomba de fósforo, de potássio. Então, cada vez que eu agrego mais uma planta num mix, eu estou trazendo mais uma vantagem, né? Então, por isso hoje está ganhando muita força os mix. E também, através dos mix, a gente consegue trazer a diversidade para o ambiente da lavoura que a gente não consegue com as culturas, né? Eu lembro que você falou aí, trabalhando 30 e poucos anos lá atrás, quando eu comecei, a soja era uma planta barata de produzir. Não se usava, e fungicida em soja, quem falasse era piada, né? Dava-se risada. Quando muito se aplicava um inseticida para percevejo, e olhe lá, né? E aí depois a gente também teve o avanço da questão do baculovírus, que também ajudou a controlar. Então, era um custo de produção baixo e guardadas as proporcionalidades, hoje se produz mais, porque essas plantas foram também ganhando um desenvolvimento pela pesquisa, mas guardadas as proporções, a margem era muito maior que hoje. E, no entanto, hoje o produtor trabalha forte com a soja e não abre mão dela, achando que é ali que ele está ganhando, né? De fato, ela traz retorno, ela tem um apelo comercial muito alto, né? Uma commodity, mas hoje o custo de produção dela é altíssimo. Então, a gente virou um mar de soja no verão, né? Brasil afora. E aí a gente não tem diversidade no sistema, né? É muito comum aqui na nossa região, e acredito que no sul inteiro, o trigo soja, né? Ou aveia soja, principalmente produtores que trabalham com gado leiteiro ou mesmo para cobertura. Lá no Cerrado, antes era só soja, o resto se deixava. Depois se percebeu que não dava para ficar assim, aí entrou com milho safrinho, mas ainda ficavam lacunas. Então, hoje ainda tem muito esse panorama, mas também tem produtores despertos e fazendo a coisa certa e melhorando muito esse aporte de resíduos para o solo e ganhando com isso, né? Tem também, nesse viés, veio com força a integração lavoura-pecuária, né? Além do resíduo, que vai proporcionar matéria orgânica, a gente ainda tem o gado com esterco e urina e mais matéria orgânica no solo.
Então, isso tudo foi uma crescente, foram ajustes, né, que foram sendo feitos nos sistemas e que trouxeram só avanço na questão da fertilidade. Então, os mix, voltando para a questão dos mix, quanto mais plantas a gente colocar no mix, cada uma delas tem o seu viés de importância, né? Cobertura, as gramíneas, além da boa cobertura que elas formam, elas têm um trabalho muito importante na parte de estruturação do solo, através daquelas raízes finas, delicadas, mas uma amarra, né, dentro do solo, elas fazem uma rede. Então, a gente vai aumentando essa capacidade. Eu falei do exemplo do sul, nós podemos trabalhar lá no Cerrado, em outras regiões, com braquiária, misturado com trigo mourisco, misturado com guandu, misturado com crotalária, enfim. Né, a gente falaria aqui um dia inteiro sobre as possibilidades de mistura, mas elas são extremamente importantes, porque daí num curto espaço de tempo você traz diferentes espécies, diferentes floradas, diferentes raízes, diferentes capacidades de ciclar nutriente para o teu solo, e aí você segue com as suas culturas comerciais. Tessia, eu não é bem da minha área, mas lendo bastante e aprendendo, eu tenho uma reflexão, gostaria de discuti-la contigo, que me parece que os sistemas que ganham complexidade de raízes são sistemas que nos proporcionam, tanto em termos sustentáveis quanto em termos de rentabilidade. Aí, lembrando o Zecão, que eu também já assisti uma apresentação dele, ele fala: eu não quero produzir infinitamente, eu quero produzir sustentavelmente e lucrativamente. E as margens deles são muitas vezes mais altas do que quem produz com produtividades muito altas. Mas voltando a essa questão, para nós pensarmos em produção sustentável, aumento de eficiência de adubação e lá para frente poder diminuir a dependência de insumos externos com uma boa qualidade de solo, a minha reflexão é que a complexidade de raízes, se bem feitas num sistema, inclusive com a inclusão de animais, me parece que isso aí é um ganha-ganha para todos. Para o produtor, para a sustentabilidade, para o solo, para o ambiente, talvez, né, auxiliando a sequestrar carbono do ambiente também, para o aumento de matéria orgânica. Você concorda com essa ideia da complexidade de raízes dentro do sistema? Sim, eu achei até muito, muito oportuna essa tua pergunta, porque a gente, quando fala em aporte de matéria orgânica, todo mundo vem à cabeça aquela palha sobre o solo, né? E no plantio direto, quando a gente não revolve o solo, toda a raiz da planta fica lá. E ela também vai se decompor e também vai se transformar em matéria orgânica. Então, a raiz é fundamental, ela tem o trabalho enquanto ela está ativa, viva, porque ela está ramificando no solo, ela está avançando em profundidade e mesmo lateralmente, e a gente consegue, então, trazer esse trabalho dela, né? Algumas raízes, como a gente falou ali, das leguminosas, fazendo a fixação de nitrogênio, mas elas também deixam matéria orgânica no solo. Proporcionalmente, Nelson, a gente poderia trabalhar aí na faixa de 20%, 30% do que a gente vê de aporte de matéria orgânica sobre o solo, abaixo via raízes é mais ou menos isso, podendo ser até mais em alguns casos, dependendo da planta, né? Tem raízes de plantas bem densas mesmo. Então, realmente, isso é fundamental, isso é maravilhoso, e o ganho é para o produtor, né, na redução de custos, na ciclagem de nutrientes, redução de insumos externos, para a natureza, porque quando a gente está no sistema plantio direto, sem revolver o solo, né, e aportando resíduos, a gente está aumentando a diversidade de plantas, né, com os mix de coberturas, por exemplo, com as rotações bem estabelecidas, reduzindo o escoamento superficial, reduzindo, isso leva à diminuição de resíduos químicos e sedimentos, né, para os rios. Então, ganha a natureza, ganha o produtor. Isso sem a gente falar, né, que foge do nosso tema aqui, do menor manuseio de produtos químicos, quando a gente fala em pragas, doenças, que eu mencionei há pouco, né, que agora a gente soja só se produz com muito
uso de agrotóxicos, né? Mas eu acho que é bem importante nesse sentido também, do ganha-ganha, como você falou, ganha o produtor, porque reduz custo e a margem dele vai ser maior, mas ganha a sociedade, porque vai ter também um alimento menos concentrado de defensivos e até de adubos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a diferença que vamos usar aqui o tomate de exemplo, né? Um tomate que é produzido de forma orgânica ou de forma sustentável, com o mínimo possível de adubos, e um tomate que ele é todo firme, tem sabor, e o outro é completamente saboroso. Então, ganha também a sociedade, o consumidor, tudo, né, Nelson? É bem importante. E as raízes, além desse trabalho da ciclagem, deixar carbono, deixar nutrientes, elas têm esse trabalho maravilhoso de estruturação do solo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, fazer um paralelo aqui da lavoura com uma área de mato, né? O que acontece na área de mato? A gente tem lá as plantas, elas vão fechando o ciclo, ou vai chegando outono, inverno, verão, e elas vão derrubando folhas, derrubando gravetos, e todo aquele material não é varrido, não é arado, não é gradeado, ele fica ali. Então é a serrapilheira, que é a mesma serrapilheira, ou seja, que nós chamamos de palha na lavoura. Por isso que, a partir desse advento de uso do plantio direto, né, a gente acertou o passo e ganhou muito, né? A tecnologia aí, ela nasceu lá, em experiências dos Estados Unidos, tem um experimento muito antigo em Roterdã, na Inglaterra, mas a gente ganhou mundo no ambiente tropical. Por que no ambiente tropical? Porque aí a coisa explodiu, né? E a gente tem, então, hoje, melhor equacionada essa parte no ambiente tropical, subtropical. E raízes, quanto mais planta, mais raízes, mais diferencial. E aí, voltando ao paralelo com a mata, né? Lá eu tenho uma diversidade imensa de raízes. Então, quando eu coloco mix né, mix de coberturas na minha lavoura, eu também faço essa amarra toda de diversidade. A diversidade não está só acima do solo, ela está abaixo de raízes e de micro-organismos. E macro-organismos, aparecem mais insetos, porque os insetos não são só pragas, né? Nós temos insetos fabulosos como inimigos naturais, como saprofíticos bons, né, dentro do solo, trazendo vantagens, fazendo também os canais. As minhocas são um grande indicador de qualidade do solo, né? E é isso que a gente vê acontecer na lavoura. Começa a aparecer muita minhoca na lavoura bem produzida em plantio direto, que é o que a gente encontra muito na mata. Cavou a mata, começa a pipocar. Então, a gente acertou o passo quando a gente começou a imitar a natureza. E eu acho que fizemos isso meio sem querer. Não foi pensando em imitar a natureza, né? Foi pensando em resolver o problema da erosão. Depois é que vieram os estudos e que a gente percebeu que a gente estava fazendo bem isso mesmo. Por fim, vocês aí no Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, vocês têm um belíssimo trabalho de há mais de 35 anos, instalado em 1986, um experimento com plantas de cobertura. Será que você poderia comentar os resultados que vocês, nesses 35 anos, resultados práticos que vocês viram? Olha, Nelson, eu acho que eu mencionei ele já aqui na nossa conversa, é uma relíquia, né? A gente tem esse experimento aí com muito carinho e ele está completando 35 anos agora. E ele iniciou com o pesquisador Ademir Calegari, que é muito conhecido aí no nosso meio, né? Dá palestras bastante por aí também. E ele lá atrás, eu acho que ele foi até um visionário, né? Ele tinha um trabalho atrelado também com o Rolf Derpsch, que ficou um período aqui conosco no IAPAR, no antigo IAPAR, e trabalharam fortemente a adubação verde. Na época ninguém dava bola para isso, mas foi muito importante. Quer dizer, não é que não dava bola, tinha, né, alguns poucos usos, mas não era tão divulgado. E isso veio numa crescente, né? Então, os resultados que nós temos desse experimento são muito bacanas e nos mostram bem isso que eu comentei também em outra pergunta ali, da evolução do sistema. E esse experimento, eu vou fazer, vou comentar aqui com você, ele compara não só as plantas de cobertura, né, por esses anos todos,
na rotação com soja e principalmente soja e milho, né? Mas ele compara também sistemas de manejo do solo, né? Plantio direto e plantio convencional. Ah, mas adianta continuar pesquisando com plantio convencional? Você já está vencida essa etapa? Chegamos a nos perguntar isso em determinado momento, mas eu acho que não, né? Aos moldes do que a gente vê em experimentos antigos pelo mundo afora, é muito importante ter esse histórico, né? É uma coisa assim que é um marco, e se a gente desmanchasse isso, tá, mas quem tem essa comparação? Ah, teve até tal ano, depois acabou. Não, vamos levar, sabe? Isso é uma relíquia, isso a gente vai continuar. E isso mostra claramente, porque a gente ainda tem produtores que insistem no plantio convencional, né? O quanto o plantio direto é muito melhor, mesmo porque a gente conduz super bem as duas lavouras, né? As faixas, tanto no plantio direto quanto no convencional. E eles dão resposta, mesmo o convencional, mas a resposta no plantio direto é muito maior. Então, a diferença permanece e nos mostra claramente que não tem como voltar atrás, né? A primeira base do sistema sustentável de produção é um sistema conservacionista, no nosso caso, o plantio direto. Na nossa condição subtropical, tropical, o plantio direto é perfeitamente possível de ser feito com os ajustes em relação às peculiaridades de cada região, né, do país. E nós temos diferentes culturas lá. Nós temos 8 culturas, né? Nós plantamos isoladamente essas 8, e daí nós temos 2 misturas. Uma que é a aveia com a ervilhaca, né? E a outra que é a aveia com o tremoço. E temos 2 tratamentos em que a gente mantém pousio. O pousio do produtor, que é aquele que deixa a planta daninha tomar conta, e o pousio científico, que é o pousio totalmente limpo. E estamos fechando 35 anos, fizemos todas as análises agora, né? Não estamos com os resultados desse ciclo longo aqui, mas temos muitos resultados anteriores. Então, a gente tem estudos de fósforo que mostram a diferença da ciclagem do fósforo no plantio direto atrelado às plantas de cobertura. A gente tem trabalhos também da parte de ciclagem de nutrientes, né, através da decomposição dos resíduos, né, temos trabalho da parte de física do solo, de agregados que mostra claramente que a estrutura do solo é infinitamente melhor no plantio direto, né, e temos também, está sendo trabalhado agora, a gente está começando a montar um artigo que tenta escrever o temporal de todos esses anos, né? Como ele começou lá atrás, onde ele evoluiu, qual o passo que foi dado tantos anos depois, e isso vai nos dar uma resposta muito importante com relação a onde que estabiliza e aí não adianta mexer, ou o que a gente vai mexer. Então, os resultados são muito bons e mostram claramente ciclagem de nutrientes, né? Principalmente no plantio direto, atrelado às plantas de cobertura, mais fósforo, mais potássio no ambiente, menor dependência do nitrogênio em cobertura, principalmente nas plantas de coberturas leguminosas, que são elas as rainhas nesse quesito, né? E a gente está muito, assim, curioso e está muito com uma expectativa bem alta nesse trabalho que a gente vai fechar agora, que praticamente é um balanço desses anos todos, né? E já temos uma perspectiva de mudança, né? De fazer uma nova reformulação, porque ele tem o seu valor, um experimento dessa data, mas também chega num ponto que a gente, como pesquisador, tem que parar e trazer novidade. Então, agora a gente vai intensificar os mix de plantas de cobertura nele, né? E vamos trabalhar com o fechamento da janela que nós temos aqui na região sul, que é colhe soja, vai plantar trigo ou outra coisa de inverno, aveia, cevada, mais lá para frente. Então, fica um intervalo, né? Curto ali, mas significativo, de 2 meses e meio, às vezes pode dar até 3, conforme a data do plantio, que é um pousio, não caracteriza um pousio, né? Passou aí de 40, 45 dias, caracteriza. Então, nós vamos fazer fechamento e o espelho desses tratamentos também, sem o fechamento, para que o produtor veja que vale a pena fazer essa inserção de mix de coberturas,
trazendo benefícios, inclusive já para a cultura de inverno, né? E é isso que a gente vai trabalhar, né? A gente tem como mostrar essa evolução. Pessoal, eu estou deixando um material que várias coisas que falamos, eu e a Lutécia aqui, está na descrição do vídeo num link. Que agradecemos a Lutécia por disponibilizá-lo. E vamos para os comentários finais. Lutécia, te agradeço imensamente, espetacular. Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que incentivar e pensar não no curto, mas sim no longo prazo, nas gerações futuras, e cada vez mais procurar se aproximar da natureza, para que tenhamos maior sustentabilidade em todos os sentidos. Então, Lutécia, muito obrigado de coração. E eu não estou falando só em meu nome, eu falo em nome de centenas, milhares de pessoas que vão assistir essa tua palestra dentro do Brasil e fora. Temos pessoas de Angola assistindo, Moçambique, Paraguai, Argentina, Uruguai. O alcance é muito impressionante. E aí eu gostaria de ter os comentários finais, com enorme agradecimento de todas as pessoas que vão receber essa magnífica mensagem que você nos deu. Tá ok, olha, o que eu vou dizer para vocês? Eu sou uma apaixonada por plantas de cobertura, por, né, adubação verde, rotação de culturas, e não por paixão pela paixão, mas é porque a gente enxerga efetivamente os resultados positivos do uso dessas plantas. Então, desde sempre eu trabalhei com isso, né? Estou mais na pesquisa agora há 10 anos, mas sempre acompanhei, né, na extensão, trabalhei forte com isso, e para mim está muito claro, e nesses nossos últimos envolvimentos profissionais, onde ouvimos palestras ricas sobre o assunto, experiências de produtores maravilhosas, né, dentro dessa linha, a gente percebe que esse é o caminho, sim, né? O objetivo do produtor, o ganha-pão dele é tirar o sustento da agricultura. Né? Então, é preciso que seja rentável, que seja economicamente viável. Mas eu acho que o produtor tem que fazer esse questionamento. A que preço, né, eu quero mais produtividade? Então, existe, eu acho, um patamar bacana de ser atingido, sem que se extrapole o excesso de um custo alto e o excesso de uso de produtos externos, né? E a gente chegou nesse ponto onde aumentar a produtividade não pode ser mais gastar mais e trazer mais de fora. A gente tem que fazer com que o sistema interno funcione melhor, tenha mais efetividade, tenha mais sinergismo, né, de plantas, de tudo, e que a gente possa fazer um ambiente mais balanceado, né, mais livre de químicos externos, porque aí a gente também está melhorando o ambiente, a questão de rios, de matas e tudo, e a gente está também trazendo um equilíbrio entre insumos que entram e produtividade e ganho. Então, se eu posso deixar um recado para os produtores, né? Não tenham medo de experimentar as plantas de cobertura. Quanto que põe disso ou daquilo, né? Usem, busquem informações das pessoas mais próximas para ver as proporções, né? Se a gente entrar nessa conversa é longa também, mas usem as plantas de cobertura, usem os mix, não deixem as áreas em pousio por mais curtos períodos que sejam esses períodos, né? Mas procurem trabalhar um dinamismo muito intenso de raízes, de plantas crescendo, se desenvolvendo dentro da lavoura de vocês, dentro do solo de vocês, que vocês vão perceber que vocês só vão ganhar, né? O ambiente de lavoura, a produtividade, tudo vai ficar mais fácil. Até o manejo de plantas daninhas e tudo que vocês precisam fazer regularmente. Então, usem e abusem das plantas de cobertura e colham todos os resultados positivos disso. Lutécia, muito obrigado e um grande abraço.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse canal e poder estar passando um pouco do que a gente conhece, sabe e advoga a favor. Tá ok? Obrigada.